E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, eu, Júlio Borba, Vitor Nobre, e vai falar hoje de um assunto muito legal que a gente sempre vê isso acontecendo, né, Vitor? E a gente quer orientar o pessoal aí. Quais são os erros mais comuns no tratamento da artrose da coluna, não é isso, Vitor? Exatamente. Então esse vídeo é o famoso da fisioterapia inversa, que é onde são adotadas técnicas, procedimentos, métodos que não têm comprovação científica ou que não vão perder o tempo do paciente e do profissional. Então, e é tudo que a gente não quer, né? São os famosos erros, são coisas que não devem ser feitas, são coisas que devem ser evitadas. Porque não vai chegar no objetivo que você quer, que é a melhora, que é solucionar o seu caso, e além disso tudo pode gerar até um processo de piora, né? Então você tem que ficar muito atento, infelizmente, muito atento a esses erros para não cair nessa cilada aí, né? Se você se você tem um diagnóstico de artrose e está tratando desse jeito, abriu o olho. Então assim, o principal erro que é o gritante é o repouso, né? Que é uma coisa que a gente já até falou nos outros vídeos também, que a pessoa naturalmente ela vai ficando com medo de se movimentar, e aí as crenças e os mitos da população geral, nossa, não pode movimentar, senão você vai piorar, você vai aumentar seu desgaste, né? Então... E não é que a população está errada não, porque ela foi educada errada. Ô Vitor, pensa numa ferramenta, alguma coisa. Se eu estou desgastando ela aqui, certo? E o que foi ensinado para o povo? Se eu estou desgastando, se eu usar, eu vou piorar. Vai desgastar mais, né? Mas não é assim que funciona. Porque o corpo não é a máquina. Exatamente. É isso que nós temos que deixar claro aqui nesse vídeo. Então pensa o seguinte, seja lá o motivo que você está tendo desgaste, tem um natural que a gente já explicou nos outros vídeos, e tem algum que possa ser mecânico, tendo realmente um contato, gerando um desgaste, o que acontece? Quanto mais eu movimento, eu toco, gera uma dor, um exemplo, certo? Então pode ser algum músculo que não está trabalhando, está aumentando o contato com a articulação, você vai lá, libera esse músculo, diminui o contato, o desgaste que você já tem aqui, beleza, não vai voltar, mas também não é ele que causa a dor. Isso a gente explicou em outro vídeo. Então se eu melhorei a amplitude, porque o movimento vai gerar o quê? Lubrificação nessa articulação. À medida que eu for movimentando, vocês já repararam que se a gente ficar, por exemplo, 2 horas sentado, né, Vitor? E a hora que a gente levanta, às vezes está um pouquinho rígido, à medida que eu vou andando, vai melhorando, é porque vai lubrificando. O movimento é ótimo para isso. A gente foi feito para movimentar. Então o que acontece? Se a gente descobrir a disfunção que está levando esse contato, provavelmente esse contato pode estar gerando essa dor, você diminui esse contato. Então como que o repouso é bom? Se eu vou ficar, aí eu vou ter outras lesões muito piores com o repouso, que é as lesões causadas pela imobilidade, né? Fraqueza muscular, rigidez crônica, dor crônica, falta de mobilidade para fazer as funções básicas da vida. Então ao contrário, gente, eu preciso movimentar, mas porém, aí que está o pulo do gato. Movimentar da maneira correta, por isso que você tem que procurar um especialista. Existem movimentos que diminuem o impacto articular. E para saber isso, tem que ter uma avaliação para saber, porque o desgaste que o Vitor, por exemplo, tiver no quadril ou eu tiver, a causa pode ser diferente, como a maioria das vezes né? Por isso que tem que ser individualizada a avaliação e o tratamento. Então o que acontece? Eu avaliei aqui no Vitor. Tal músculo não está fazendo a função de estabilizar, o outro está contraindo e está aumentando o contato articular, certo? Fui lá, tratei esse músculo, diminuiu, a dor sumiu, ele está movimentando. E como que eu trato isso? Muitas vezes aumentando a capacidade de mobilização daquele quadril, sem tocar onde estava tocando, levando um desgaste. Então, esse próprio movimento aumenta a lubrificação local, né, Vitor? Você vai aumentar as capacidades e as funções da pessoa, que é agachar, sentar, as funções básicas que eu gosto de falar. Agachar, sentar, andar, correr. Ô Júlio, mas eu usar mais não vai... Não vai gerar, pessoal. Vai gerar, só que você tem que movimentar corretamente. Não é isso, Vitor? Exatamente. Então o repouso é uma contraindicação absoluta. Fora. Porque se a gente for pensar também nesse processo todo, o repouso, se a gente colocar qualquer máquina, apesar que o nosso corpo não é uma máquina, igual eu já falei aqui, se a gente colocar qualquer máquina para parar de funcionar, colocar um carro, deixa ele 10 anos parado. Deixa uma bicicleta 10 anos parada. Deixa qualquer coisa parada, ela vai enferrujar, ela vai criar, os mecanismos dela lá de engrenagem não vão funcionar bem. Então, o nosso corpo é feito para movimentar. Se ele ficar parado por mais tempo, vai criar as mesmas coisas, vai criar as ferrugens internas, se a gente for brincar, aderências, Exatamente. fibroses,
que vão comprometer e criar um ciclo de piora, que aí você movimenta menos, fica mais instável, gera mais dor. Dor gera instabilidade. Instabilidade gera menos movimento. Aí gera angústia, ansiedade, menos vontade de fazer as coisas. Ciclo da dor. A gente vai te pôr você no ciclo da saúde. Essa é a ideia. Exato. E o movimento te coloca no ciclo da saúde. E não o repouso. Exatamente. Então esse assim, é o erro capital aí. Tem outros erros? E tratar diagnóstico, né, Vitor? A gente sempre fala isso no nosso canal aqui. É o seguinte, eu não trato artrose muitas vezes. Pra te falar a verdade, todas as vezes. Eu não trato artrose em si. Eu trato os fatores que podem estar levando até artrose. Algum desequilíbrio muscular, enfim, o sedentarismo, o excesso de repouso que a gente fala, né? A pessoa, um tempo atrás falaram que eu estava com desgaste, eu parei, eu não faço mais isso, eu não ando mais, eu parei minha caminhada, me proibiram. Então, não é por aí. Então a gente trata muitas vezes os fatores que estão envolvidos para estar acelerando o processo de desgaste natural do corpo, né? Porque muitas vezes é confundida artrose com desgaste natural. Artrose patológica e artrose normal. E isso é bom ficar claro para vocês, não é isso, Vitor? Exatamente. Então o erro comum é tratar uma artrose natural como se fosse patológica também, outro erro. Esse aí é o erro. E aí, como a gente trata todos esses fatores que você bem falou, a gente não trata a artrose, a gente trata a pessoa. Exatamente. A gente trata o indivíduo. Então, se a pessoa está me procurando com tal queixa e tal problema, e ela não vai me procurar, ela pode até me procurar assim, é porque eu tenho artrose, estou te procurando. Mas ela vai me procurar porque eu quero voltar a agachar. Caminhar? Quero voltar a pegar meu filho no colo. Eu sinto dor quando faço isso. Caminhar com minhas amigas, com meus amigos. Quero voltar a correr, porque meu médico proibiu que eu correr. Eu quero voltar a pedalar. Então, se a gente fala assim, você vai voltar a fazer tudo o que você quer, você vai voltar a fazer seu esporte, sua vida normal, mas a artrose vai continuar aí. Você vai voltar tudo sem dor, sem tudo, beleza? Qual pessoa que não vai fechar esse negócio? Né? Porque a artrose é um processo natural, igual a gente bateu várias vezes aqui. Então, assim, a gente vai tratar o indivíduo, vai devolver as funções normais deles, atuando na mobilidade, na estabilidade, na força muscular. Então, esse aí é o erro. Não tratar a pessoa e tratar um diagnóstico, tratar uma imagem. Né? A gente não trata o papel. Até porque, pessoal, o que o Vitor falou é muito importante. Mas correr não vai aumentar meu processo de desgaste? Essa é a mais comum que eu recebo, Vitor. A gente vai preparar o seguinte. Exatamente. Eu explico o seguinte. Primeiro é saber se a sua artrose é patológica ou é fisiológica. Segundo, é saber se correr, tem teste para isso. Se você correr, se é isso que está causando, se é o padrão da sua corrida, se tem alguma disfunção na biomecânica, né? Que o Vitor está falando a questão de mecânico ou não, mas nós temos funções mecânicas no corpo, só que não é nas mesmas estruturas de um ferro, de uma catraca, são estruturas biomecânicas, né, Vitor? Então, é por isso que a gente exemplifica muito com a mecânica natural, né? Então, é isso. Então, o que acontece? Se essa pessoa vai correr e eu vi que esse padrão de corrida dela está levando a um contato maior de articulação, de joelho, quadril, tornozelo, está prejudicando ela mecanicamente, levando a algum desgaste até na coluna, eu vou corrigir esse padrão e aí, automaticamente, não vai acelerar o processo de desgaste natural do corpo. Porque eu vou aumentar a capacidade da pessoa para ela suportar aquela carga e a carga não morrer na articulação. A carga morrer sim na musculatura, que é feita para isso. E distribuir entre os segmentos, e não concentrar em um segmento. Exatamente. Para isso é que existem essas análises. Exatamente. Então, assim, eu acho que os dois principais erros aí no tratamento é esse repouso excessivo e tratar um diagnóstico em vez de tratar um indivíduo. Acho que isso aí já é um erro principal. E se a gente for trazer mais para a fisioterapia, só para a gente exemplificar também, se você está ficando só deitado, fazendo aquele tratamento passivo, só recursos, só choque, luz vermelha, ondas curtas, só coisas passivas também não vão te aproximar das funções que você quer ter de volta. Então, se eu quero agachar, como que se ficar deitado vai te voltar a agachar melhor? Então, se você também está fazendo só esse tratamento só passivo, o passivo tem o seu momento. Ele tem um momento ali que ele é útil, mas somente ele faz 10 sessões, só passivo, repete 10 sessões, a mesma coisa. E outra coisa, o início do seu tratamento você fez 40 sessões, as 40 você fez a mesma coisa? Você não progrediu, você não evoluiu, você não fez nada? Então também abre o seu olho, porque esses aí são experts em fisioterapia inversa.
É porque normalmente o tratamento tem fases respeitando as fases biológicas de cicatrização tecidual. Então, na primeira fase, vamos dividir em 3 aqui, basicamente, claro que não é assim tão metodicamente cravado nos dias, mas só para ficar didático. Existe o seguinte: a fase aguda você vai ter uma intervenção normalmente no início um pouco passiva. Tem casos que não é necessário ter intervenção passiva. Depois a subaguda é uma transição dessa fase de muita dor para uma fase de transição ali que pode ter um momento passivo e agora já inicia um momento mais ativo.